Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Neste vídeo iremos abordar o seguinte tema: esquecido pelo homem e lembrado por Deus, porque Deus na verdade não esquece dos seus. Então, mas antes de ir para o vídeo, como sempre, vou pedir aqui para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e curta o vídeo, compartilha, comenta aí embaixo nos comentários, deixa o seu comentário o que você achar, o que é que você está achando do nosso vídeo. Vamos ver aqui na palavra de Deus uma grande verdade acerca do próprio Deus, que ele não esquece de mim e nem de você. Nessa história que iremos abordar hoje envolve José e o copeiro-chefe, ou copeiro-mor, né, de Faraó. E é revelado que o homem pode esquecer-se até mesmo daquele que o ajudou. Eu acho que você já passou por essa situação de ser ajudado por alguém ou ajudar alguém e lá na frente essa pessoa acabar lhe esquecendo, né? E esquecer da ajuda que você prestou a ele ou a ela. Aí diz assim, ó, que o ajudou a chegar em uma posição em que se encontra. O nosso Deus, porém, não se esquece daqueles que lhe são fiéis. Ele mesmo cria situações, porque Deus, ele é especialista em criar situações na nossa vida, para que os seus servos sejam lembrados e honrados perante ele e os homens que estão em eminência, porque Deus também ele tem esse poder de fazer você ser lembrado aí por pessoas que estão em destaque, em autoridade, em eminência, né? Então veja só que o nosso Deus ele se lembra dos seus. Eu vou dar aqui alguns exemplos, alguns motivos. Esse vídeo não vai ser muito longo, mas é uma reflexão para você meditar comigo de que Deus ele jamais me esquece e jamais te esquece. Em Gênesis capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que Moisés ele escreveu a seguinte expressão: e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda reis. Então chegou um certo momento que Deus se lembrou. Essa expressão na Bíblia, Deus se lembrou, não é que Deus estava esquecido. No meu ponto de vista, quando a Bíblia ela diz assim, Deus se lembrou, é que chegou a hora de Deus agir. Porque Deus ele só age na hora certa e no momento certo. Deus não chega atrasado e Deus não chega adiantado. Ele só age na sua e na minha vida quando chega o momento exato para ele lhe abençoar, para ele me abençoar e lhe dar a vitória. Então, quando você lê na Bíblia, Deus se lembrou de alguém, não é que Deus estava esquecido e de repente, eita, tem fulano de tal, né? Eu vou lembrar dele agora, eu vou agir por ele agora. Lembrei que ele está em tal situação difícil. Não. Deus sabe a todo momento qual é a sua situação, aonde você mora, o que você faz, o que você diz, as pessoas com quem você convive, quais são os seus problemas, não é? Qualquer problema que você esteja enfrentando, Deus ele já sabe. Agora, se você está pedindo a Deus para Deus intervir em uma situação, ele só vai agir no momento certo e na hora certa. Isso aí é uma grande verdade. Então, ainda em Gênesis capítulo 19 e o versículo 29, diz assim, e é dito que Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, até dos parentes dos seus servos. Deus se lembra. E veja, aqui é uma expressão de que Deus se lembrou de Ló. Quem era Ló na Bíblia? Ló na Bíblia era sobrinho de Abraão, que era considerado um homem amigo de Deus, né? Que era considerado um homem que tinha um relacionamento muito profundo com Deus e uma confiança tremenda em Deus, a ponto de obedecer à voz de Deus quando Deus lhe pediu que imolasse ou sacrificasse o seu próprio filho Isaque. Então observe que Deus se lembrou até de Ló, que era o sobrinho de Abraão. Então, através da sua fé, através da sua vida e da sua dedicação, Deus pode agir até na vida de um parente seu, que esteja em um hospital, que esteja preso, que esteja em uma situação deplorável, ou difícil, ou complicada, né? Deus pode agir na vida desse seu parente através da sua vida, através do relacionamento que você tem com Deus. Então, é bem claro de que Deus, ele não somente se lembra dos seus servos, daqueles que são fiéis a ele, mas também daqueles que são parentes dos seus servos. Isso está na Bíblia, Gênesis capítulo 19 e o versículo 29. Observe ainda de que
Ainda em Gênesis capítulo 30 e o verso 22, a Bíblia diz assim: o escritor sagrado afirma que lembrou-se Deus de Raquel e a ouviu e fez fecunda. Veja, Raquel era estéril, mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus se lembrou dela e fez ela fecundar e fez ela ter ali filhos. Então observe que Deus, ele ouve a nossa oração, Deus, ele ouve o nosso gemido, o nosso clamor. É tão tal que tem um versículo no Salmo que diz assim: pela opressão do pobre e o gemido do necessitado, o próprio Deus, ele diz assim: eu me levantarei agora, diz o Senhor dos Exércitos. Levantar-se de onde? Do seu trono, né? Levantar-se para agir, para intervir naquela situação. Então, ainda mais, veja que Deus, ele no Salmo 40, né? O salmista, ele disse assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, observe que o salmista, ele confiou em Deus, ele esperou em Deus, ele pediu a Deus, aguardou, né, pela sua resposta, e Deus ali ouviu a sua oração e lhe atendeu, né? Lembrou-se do salmista. Ainda em Êxodo, capítulo 2, versículo 24 ao 25, Moisés disse que, ouvindo Deus o gemido do seu povo no Egito, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Então observe que Deus, ele ali lembrou do pacto que ele havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Os patriarcas, que eram esses que eu acabei de citar, Deus havia lhe feito promessas. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, você vai ver a primeira promessa de Deus feita a Abraão, né? E a partir disso, Deus fez promessa a Abraão, Deus fez promessa a Isaque, que foi o filho de Abraão, e Deus fez também promessas a Jacó, o filho de Isaque, ou seja, o neto de Abraão. Então observe que Deus, ele honra o pacto que ele fizer com você ou você fizer com ele, né? Porque Deus, ele é um Deus de pacto. Guarde isso. Deus, ele é um Deus de intimidade, né? Ele quer ter intimidade com o ser humano. Então tal que está lá em Tiago, que a Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Em Tiago 4, verso 8. Então toda vez que o ser humano ele quiser se aproximar de Deus, Deus está disposto a se aproximar dele. Deus não vai virar as costas para alguém que está tentando buscar a sua face ou a sua presença. Se alguém está tentando se aproximar de Deus, então creia que ele também vai de imediato se aproximar de você. Então observe que Deus, ele lembra-se, né, do concerto que ele fez com Abraão, da palavra que ele firmou a Abraão, que ele prometeu a Abraão, né? Então, quando chegou a hora de exaltar José, o próprio Deus criou uma situação para favorecê-lo, né? Suscitando assim o sonho de Faraó, para que José fosse lembrado e honrado perante este e os seus oficiais. Está em Gênesis capítulo 41, verso 1 ao 38. Então chegou o momento de Deus agir na vida de José. José estava preso, né, no Egito, através de Faraó. Faraó deu uma ordem para prender José por conta daquele período que ele foi acusado, né, pela esposa de Faraó, de uma tentativa ali de querer ficar com ela, só que tudo foi uma trama, mas no meio de tudo isso a gente vê o agir de Deus. Então eu quero dizer uma palavra a você que está aí do outro lado. Às vezes a sua vida está dando tudo contrário, tudo errado, as coisas fora do lugar, parece que Deus não está lhe vendo, parece que as coisas piorou, né? Parece que quanto mais você busca a Deus, quanto mais você se arrepende, quanto mais você se humilha, quanto mais você às vezes vai para a igreja ou quer se aproximar das coisas de Deus, mais as coisas pioram. Mas calma, né? Tudo isso faz parte, é uma etapa, é uma circunstância, é um ciclo, é uma fase, e toda fase passa, né? Toda fase passa. Então José, ele estava numa pior fase, que foi assim uma fase que ele estava sendo caluniado, ele estava pagando por algo que ele não fez, ele estava sendo injustiçado, né? Ele foi até preso, e ali passou um período na prisão. Quando as pessoas que estavam com ele na prisão saíram da prisão, que eram companheiros de cela ali, José pediu a ele: olha, lembra-te de mim
quando você chegar diante de Faraó, né? Só que a gente sabe que o homem pode se esquecer, porque o homem é falho, né? Então, se você recebeu a promessa de alguém, de um homem, de um prefeito, de um vereador, de um amigo, né? De um vizinho, de quem seja, né? Se essa pessoa não honrou a sua palavra, é porque a gente deve entender que o ser humano ele é falho e ele é fraco, né? Mas o nosso Deus não. Se o nosso Deus nos promete, se ele lhe prometeu, ele é fiel para cumprir. Guarde isso, guarde essa palavra. Deus, ele é fiel para cumprir. O seu Deus, ele é fiel para cumprir com aquilo que ele lhe prometeu, né? Então, às vezes, até o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, os nossos filhos, pode prometer alguma coisa e não cumprir. Isso faz parte da natureza humana, mas não faz parte da natureza de Deus, né? Se Deus falou, ele vai cumprir, porque ele é fiel com a sua própria palavra. Então, o nosso Deus, ele jamais, guarda essa palavra, jamais se esquece. Isso está em Salmo de número 77, verso 9, diz assim, o salmista Asaf, ele faz uma pergunta, esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ele está perguntando, será que Deus se esqueceu de ter misericórdia? Claro que não. Se você está enfrentando uma situação difícil, como eu já falei, calma. Deus não se esqueceu de ter misericórdia. Ele vai agir no momento certo e na hora certa e da maneira certa, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é tríplice. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então saiba que a vontade de Deus ela é melhor do que a sua e do que a minha vontade. Guarde isso, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é melhor do que a minha e é melhor do que a sua. Então, certamente você já pediu algo a Deus e você não recebeu. Ou você recebeu um não de Deus, ou Deus ficou em silêncio, né? Porque Deus pode falar, Deus pode ficar em silêncio e Deus pode até lhe dar um não, né? Um não, porque um não faz parte também da resposta de Deus. Então, a gente, claro que não vai gostar quando o nosso pai, quando a gente pede algo ao nosso pai, à nossa mãe e recebe um não, né? E a gente às vezes fica chateado porque não recebeu aquilo que tanto almejava, mas às vezes é um livramento, às vezes é Deus poupando você para algo melhor, né? Se esse algo que você pediu não aconteceu, quem sabe que não é um trabalhar de Deus para lhe dar algo maior e até melhor e até mais duradouro. Então, ainda em Isaías capítulo 49, versículo 14 ao 16, o Senhor ele responde dizendo, mas Sião diz, o Senhor já me desamparou. Sião está dizendo, o Senhor já me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher se esquecer tanto do filho que cria e que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas minhas, eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Então Deus ele estava falando acerca de Israel, de que Israel estava gravado nas palmas da sua mão, né? Então veja, se alguém está gravado ou escrito na palma da mão de Deus, a probabilidade de que essa pessoa seja esquecida é zero, né? Praticamente não existe essa probabilidade de Deus esquecer dessa pessoa. Porque já imaginou você estar com algo escrito na sua mão, um lembrete, né? Ou um recado, alguma coisa. Toda vez que você olhar para a mão, você vai lembrar daquilo. Então observe que Deus ele está dizendo, pode uma mãe se esquecer do filho que ela está criando ou amamentando? Pare e pense aí. O que é que você acha? Deixa aí nos comentários. Uma mãe, uma verdadeira mãe, ela se esquece do filho que ela está amamentando? Mas a Bíblia está dizendo, olha, se essa mãe, ela vier a se esquecer, o próprio Deus ele está dizendo, todavia eu não me esquecerei de você. Então, saiba disso. Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Toma por base essa palavra. Deus não te esqueceu. Ele está lembrado de você. Ele na hora certa, ele vai agir ao seu favor. Veja o que eu estou dizendo. Na hora certa, no momento certo, Deus vai agir ao seu favor. Então, ainda no Salmos de número 119, verso 49, o salmista ele diz assim, lembra-te
da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Então, no Salmo 119, 49, o próprio salmista, ele está como que orando a Deus e dizendo a Deus: Senhor, lembra-te que tu me disseste alguma coisa, que tu falaste comigo. Lembra-te da palavra dada ao teu servo. Lembra-te daquilo que tu falou comigo. Mas a gente sabe que esse tipo de oração não precisa ser feito, porque Deus, ele sabe. Deus não é menino, né? Deus não está brincando de prometer alguma coisa e não cumprir. Então, ainda em Lucas capítulo 12, versículo 6, Jesus disse que nem mesmo os pardais são esquecidos por Deus. Nem as suas criaturas são esquecidas por Deus. Né? Nem os passarinhos, né? Porque Deus cuida de cada um deles. A Bíblia diz que eles não guardam em celeiro, mas o nosso Pai Celestial os alimenta. Então, isso é porque Deus cuida e está lembrado deles. Ainda em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, é dito de que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho e do amor demonstrado para com seu nome. Então, se você tem trabalhado na obra do Senhor, se um homem não está lhe vendo, se alguém não está lhe recompensando, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não é injusto para se esquecer do seu trabalho. Na hora certa, ele vai lhe recompensar com bênçãos celestiais. Eu quero aqui agradecer você que ficou até o final do vídeo, você que ouviu essas palavras inspiradoras, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela faz parte daquilo que nos preenche a nossa alma. Então, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e segue aí assistindo nossos vídeos, comentando, compartilhando, curtindo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado a você que está acompanhando dia após dia cada vídeo aqui que a gente sobe para o canal. Vídeos novos, quase todos os dias, você vai acompanhar aqui, abordando a palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus e nos alimentando com esta palavra tão maravilhosa. Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor e eu desejo a você uma bênção muito especial. Que Deus te abençoe.